bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos retornando aqui nessa bela sexta-feira ao litoral norte da Bahia, o que a gente chamou aqui no canal de Sextou com Livro, né? Eu vou comentar com vocês hoje, voltando aí depois de quase um mês ausente, por motivo de viagem, né? Eu tive a oportunidade de explicar aqui no canal, em 2 vídeos anteriores, a comentar um bom livro com vocês. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, então quem tiver um pouquinho mais de paciência, vê a primeira e a segunda. Quem tiver com pressa, vê só a primeira parte, que vai ser bem curtinha, falando sobre esse livro, bom livro. O nome do livro chama Dora Maar ou A Odisseia. Muito bem, é esse livro que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse livro é de Itamar Vieira Júnior. Vou pincelar já já quem é Itamar Vieira Júnior. Mas esse livro trata-se de uma coletânea de contos desse grande escritor baiano. Ele é jovem, né? Maduro já, mas é um jovem escritor baiano, Itamar Vieira Júnior, premiado, né? Ele escreveu um livro muito famoso que é Torto Arado. Se não me engano, eu já comentei aqui no canal. É porque eu já comentei tanto livro nesse canal, já está fazendo 4 anos de idade, então tem muitos livros aí, mais de quase uma centena de livros, né? Então não me lembro se eu comentei esse livro dele, mas foi premiado, muito premiado e muito comentado pela crítica, não é? Brasileira. Muito bem. Quem é Itamar Vieira Júnior, né? Como eu disse, ele é um baiano, nascido aqui em Salvador, em 1979. Ele é geógrafo de formação e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Como eu disse, o seu romance Torto Arado foi publicado pela editora Todavia, assim como este, em 2019, venceu o prêmio Leia, recebeu os prêmios Oceano e o prêmio Jabuti, que é um dos mais famosos aqui no Brasil, e está sendo traduzido para uma dezena de idiomas. Então, trata-se de um autor, né, respeitado já no mundo literário brasileiro, da língua portuguesa. Muito bem. Esse livro, então, esse livro de contos é uma reunião de 12 contos dele, né, publicados em vários meios de comunicação. São 12 contos. Agora, o que caracteriza a linguagem dele, no meu modo de entender, é que é crua, sabe? É fé cega, faca molada, como diriam os poetas lá do Ceará, né? Do meu tempo de Fagner, né? E de Adinardo e de Belchior, sobretudo, né? Ele é, assim, uma mistura de naturalismo com realismo e, sobretudo, com regionalismo, né? Eu não sei se dá para enquadrar um autor desse em alguma ramo literário, mas eu citei esses 3 que eu acho que são os mais próximos dele. Então a linguagem dele é forte, gente. É como o Torto Arado, né? Quem leu o Torto Arado sabe, né? É uma linguagem assim cortante, crua. Agora assim, muito bem escrito, né? Muitas vezes poéticas, a maioria das vezes poéticas, né? E esses contos aqui, tem alguns contos mais curtos, né? Tem outros contos, a maioria deles são maiores, né? Então a característica literária de contos, eu já tive até o prazer de comentar com vocês um pouco aqui, é essa, né? É que a ficção, né, a criatividade é solta, né? Não chega a ser um romance, né? Mas você vê que tem a criatividade, a parte ficcional fortíssima do autor. Entretanto, nesse caso aqui, vocês vão ver nesse que eu vou ler na segunda parte desse vídeo agora, ele tem um perfil de resgate histórico muito forte, né? No caso dele, principalmente dos negros, né? Africanos que chegaram aqui nessa boa terra para construir isso que a gente chama de Brasil hoje, né? Então, essa é a primeira parte do vídeo, bem curtinha, só para ter uma ideia de como é que é o livro, né? E o autor. E agora eu vou ler um conto apenas, chamado Farol das Almas. São 2 páginas só, e 3, né? E vocês vão ver a verve dele, né? O fundo histórico, né? E a característica da linguagem, né? Da literatura desse grande escritor baiano, né? Chamado Itamar Vieira Júnior. Então vamos ao conto. O conto chama-se, como eu disse, Farol das Almas, e diz assim, ó, é um conto histórico, né? Preste atenção. Em 1842, no espaço de 3 meses, 2 navios que haviam saído do porto de Uidá, no Benin, carregados de homens e mulheres que seriam escravizados na Bahia, encalharam quase ao mesmo tempo na costa, 3 léguas ao norte de Salvador. A região, ainda pouco povoada, não dispunha de iluminação para a navegação noturna. Soube-se que havia poucas embarcações que poderiam resgatar o contingente embarcado. As do primeiro navio logo foram ocupadas para salvar a tripulação e alguns homens escravizados, talvez os mais fortes.
sendo que a maior parte, inclusive todas as mulheres, morreu em alto mar. O segundo navio não tinha sequer embarcação para toda a tripulação, e os ocupantes de diferentes etnias morreram sem que a Armada Nacional fizesse qualquer esforço para salvá-los. Esses incidentes levaram o governante da província a considerar a urgência de se construir um farol que guiasse o transporte marítimo com segurança até o porto da capital. 2 anos mais tarde foi concluída a construção do farol da Pedra do Peixe Duro. Sob as ordens da Armada, desembarcamos as peças vindas do estrangeiro e que seriam usadas para a casa de luz a ser erguida na Pedra do Peixe Duro, como o povo tupinambá chamava o lugar. Eram peças grandes de metal, bastante pesadas, desembarcadas perto da costa em pequenos barcos, mas carregadas por nós, homens e cativos. Aos poucos levantamos uma base de concreto por cima das pedras que o mar quebrava, onde ficava a casa de luz. Estávamos atentos às ordens dos engenheiros e cuidando dos movimentos certos para que nenhuma avaria prejudicasse o nosso trabalho. Estávamos também cansados, mas havia em muitos de nós uma grande alegria por estarmos contribuindo com essa tarefa. Dia após dia, a casa de luz que construímos foi crescendo em meio ao mar e à areia, numa região onde nunca havíamos estado, mas que enchia nossos olhos de cores dos muitos pássaros e da vegetação rasteira. Fazia dias e dias que não víamos a cidade, porque estávamos um pouco distantes. Éramos 22 homens e uma mulher, que tinha sido levada apenas para cozinhar para os homens cativos. As noites eram quase frias, de grande vento, e houve uma noite muito bonita em que vimos o Supá surgir imensa e amarela no horizonte das águas. Quando os engenheiros viram a luz, disseram que o que construíamos seria como uma Usupá. Tínhamos o corpo marcado pelo trabalho. Alguns de nós apresentavam cicatrizes na pele, nas costas, nas pernas, no rosto. Quase todos tinham também feridas na alma. Apenas um de nós havia feito a travessia de navio de lá para cá. Ele nada contava, quase não falava, mas tínhamos certeza de que havia enlouquecido ao ver corpos sendo atirados ao mar. Era o que os africanos diziam, e também ao perceber que não pertencia mais a lugar algum. E nossos pés descalços caminhavam todos os dias até as pedras, e as subiam na maré baixa para, com nossas forças, levantarmos a casa de luz. Quando ela ficou pronta, já não éramos mais 21, 23. 2 homens tinham morrido de exaustão, não por este trabalho, mas por tudo que tinham feito na vida. À noite, quando a casa de luz estava acesa, também não parecia em nada com o Zupá, como os homens da armada haviam falado. Era uma luz pequena que surgia e sumia, sem fazer diferença para nós que estávamos na terra. Mas eles se entusiasmavam. Deixaram tudo pronto para a visita do governador da província, e alguns de nós permanecemos por lá para ajudar na manutenção, nos primeiros tempos que o homem quis clarear a noite. Foi a mulher que cozinhava para nós que perguntou em segredo quem acendia a casa da luz. Os homens da armada, dissemos. Ela lamentou não achar justo que aquele monstro de ferro que cuspia luz à noite servisse para guiar as embarcações que traziam os nossos para morrerem de maus tratos e trabalho. Não era só por isso, dissemos, mas também era. E vimos, cada um à sua maneira, que de dia ela espreitava pela janela de onde estava e era capaz de nos dizer quais embarcações abrigavam almas aflitas e que buscavam nela conforto. Era como se ela mesma fosse um emissário no alto da Casa da Luz que nos informava o que os navios traziam. Finalizando, ainda vimos Osupá surgir grande enfeitiçando os homens na terra, até que a cozinheira da armada voltou para a cidade. Foi quando aquela mulher, que nos assombrava com sua magia, que encontrava e falava além do vento com as almas embarcadas, passou a cozinhar para eles. Nunca nos esquecemos desse dia, porque logo depois da ceia, eles caíram num grande sono. Mesmo nós que não dormimos, andamos como se estivéssemos com sono. Não sabemos dizer ao certo quem apagou a luz, a casa da luz.
nem quem nos ordenou que seguíssemos com os barcos para o mar em direção ao pequeno lume no breu da noite. Nem soubemos dizer porque os homens brancos, a quem estendemos as mãos para os nossos barcos, foram afogados também por elas. Nem mesmo sentimos culpa, porque nossos corpos eram guiados por tudo que sonhávamos, e foram nossos braços marcados que conduziram nossos irmãos do mar para a terra, e da terra para as veredas da liberdade. Quer dizer, é um livro, né, gente? Eu li um conto para vocês, um dos menores desses dois que estão nesse livro aqui. Então, fiquem em paz, obrigado por terem vindo até aqui, espero que tenham gostado desse livro e desse conto, não é? Curtam o vídeo, por favor, comentem o que desejarem, se inscrevam no canal se não estiver inscrito e coloquem o sininho para receber as notificações do canal. Um forte abraço.